Alô, Liby, tudo bem? Aqui foi o Campos e estamos com o nosso segundo episódio falando sobre as keywords que aparecem aqui no Magic the Gathering. Nós falamos no episódio passado sobre o Atiçário Gold e hoje nós iremos falar sobre o Life Key Link, o vínculo com a vida. No caso aqui, essa keyword possui mais de 500 cartas diferentes abordando diversos elementos, tanto mágicas como criaturas de uma forma geral. Então hoje eu vou separar algumas delas onde vai ser um pouco mais rápido, porque como alguns fatores são mais de lifelink, ou seja, esse vínculo com a vida, onde que basicamente o que acontece? Quando uma criatura possui essa keyword, ao causar dano de combate, o dono dessa criatura ela ganha a mesma quantidade de vida. Então, de uma forma geral, o vínculo com a vida tem muito essa proposta de sugar a vida de outro e com isso você gera a vida, né? Ao atacar causa um dano, você suga essa vida, ou gerar a vida, gerar a cura de alguma forma. Então, como a proposta de uma forma geral ela é a mesma, eu vou trabalhar um pouquinho falando sobre como que eu imagino que essas criaturas, essas cartas especificamente, podem fazer com que gere esse fator curativo ou esse fator mais de sugar. Beleza? Então, bora lá conversar sobre as cartinhas Lifelink dentro do Magic the Gathering. Então, pessoal, começando aqui pelo Abjan Battle Priest, né? No caso, o clérigo de batalha Abjan. Ele é um humano clérigo que cada criatura que você controla com mais um, ele dá um lifelink para ele. No caso, uma coisa que é interessante, e eu vi que existe três cartas que são esse Abjan, e todas elas possuem uma espada. Acredito que então essa espada seja a carta que realmente geraria o lifelink, então ela tem essa relação direta com o personagem. Considerando o clérigo, que é alguém que dá bênçãos, e no caso mais um azul, onde esse mais um eu posso considerar como se fosse algo mais, talvez, um reforço positivo, uma força a mais, um clérigo poderia até ser considerado como fé. Então, se você considera as pessoas que possuem fé, as criaturas que possuem fé, caso esse clérigo esteja presente, faz com que se torne lifelink, gere vida, gere algo mais relacionado a isso. Tanto que nós temos o Guide, Abjan Guide, que também possui, no caso, essa espada que se assemelha bastante com o outro, onde nós temos o lifelink. Então, acredito que uma forma interessante é que a espada seja aquela que gera o lifelink. Então, apesar de aqui ter Morph, onde tem essa habilidade de colocar virar uma criatura 2/2 e ao pagar ela, né, flipa, fazendo com que se torne essa criatura, no caso, mais forte. Então acredito que essa proposta sim do lifelink seja mais relacionado à espada. Quis trazer essas duas criaturas por serem Abjans, no caso Abjan Guide, né, o guia de Abjan. Então acredito que seja ou no caso a região que tem algum fator meio místico suficiente para gerar esse tipo de coisa, ou até mesmo no caso a espada que pode ser aquela deventora. Você percebe que parece ser meio que um camelo ou uma criatura meio que tem essa sobrevivência em região mais desértica e possui uma estrela cadente ao fundo. Acredito que possa ter alguma relação também com a região especificamente. E brigando aqui nós temos o Abjan Kingguard. Então, novamente com uma espada, e no caso aqui, Abjan Kingguard tem lifelink ao longo que você controlar uma carta branca ou uma carta preta. Então, no caso, você percebe que no caso anterior, quando a gente vê, nós temos o guide, que ele é branco, preto e verde, como se fosse meio que como a proposta do comandante, o guia que vai gerar nisso. O branco, como seria talvez o meio que o Abjan clérigo que faria parte dentro desse culto, e aqui o guarda, que então você percebe que caso seja uma permanente branca ou uma permanente preta, no caso faz aqui as três cores, e no caso aqui faz mais essa ideia do branco. Então, acredito que seja uma região desértica, ou um culto de Abjan, ou a espada de Abjan. Então, acredito que tenha mais essa proposta. Por isso que eu achei interessante, porque meio que como se fosse um conjunto abjântico. Daí, por isso eu coloquei dentro dessa forma. Então, achei interessante essa proposta. Acho que poderia valer até mesmo de uma lore um pouco mais aprofundada nesses quesitos.
Então, com isso, a gente entra agora em morcego, e o morcego ainda Deus, com voar e lifelink. E então, assim, eu peguei essa ideia do morcego porque o morcego suga sangue, e o sangue, como uma proposta de ser o, o fluido da vida, tanto que vampiros, vou colocar até um exemplo de vampiro aqui, acho que entra mais nesse quesito. Então, além de ser um morcego, é um morcego Deus, então faz todo sentido ter esse lifelink. Tanto que nessa ideia, no caso, é um lifelink meio que próprio, onde teria meio que a sugar a vida do outro, né, causar o dano de combate, e transformar isso em vida própria. No caso, não do abjurador especificamente, mas no caso aqui, algo que referencia. Então, achei bem interessante essa proposta, porque uma criatura lendária pode até ser um comandante, caso você goste de jogar um commanderzinho, e é interessante pelo formato. E pegando até um pouco mais o flavor da própria carta, toda vez que ele ataca, né, o oponente descarta uma carta, e cada oponente não pode, né, para cada oponente que não fizer isso, você compra uma carta. E no caso aqui, você pode gerar, toda vez que o oponente descarta uma carta de land, você cria um morcego. Então, no caso aqui, ele não apenas é um deus morcego, mas também ele destrói a mão do oponente, além de criar morcegos dentro desse culto que vai expandindo. No caso aqui, alguns dragões também têm lifelink, eu achei interessante, eu até peguei o exemplo aqui do dragão dourado adulto. Para galera que curte um D&D, nós temos aí os dragões metálicos, ainda mais aqui o dragão dourado. O dragão dourado, dentro da mitologia de Dungeons and Dragons, ele é um dragão imperial, cabuloso e meio que todo magnânimo. Então, eu achei interessante porque existe um filme antigo chamado Coração de Dragão, onde uma criança, ela recebe de um dragão um pedaço do coração dela e colocar dentro da criança. Tanto que toda vez que a criança sofre alguma coisa, o dragão sofre da mesma forma. Então, no caso aqui, até pegando essa referência do filme, eu colocaria a explicação desse lifelink pelo acordo mútuo, até visceral, que existe entre essas criaturas magníficas. A não ser, apesar de ser esses dragões serem criaturas bondosas, ainda mais os metálicos, tem essa proposta de coisa bondosa, então faria mais essa relação visceral de vida entre os dois, utilizando como exemplo essa ideia do filme Coração de Dragão. O voar aqui, obviamente, e o haste, caso vocês gostem desse tipo de vídeo, eu posso trazer um outro de porquê ele pode ter tanto atropelar quanto o ímpeto e outras keywords que vão aparecendo dentro no caso do Magic the Gathering. Aqui a gente entra no Ariel Responser. Nós temos um anão soldado com voar, vigilância e lifelink. Eu achei bem complicado essa carta aqui, porque para justificar o fato de ter lifelink, eu achei bem difícil. Eu não pesquisei nada, então não faço ideia de que coleção seria esse anão. Talvez a tecnologia dessa cidade, ou dessa região, ou desse plano possa fazer sentido, até mesmo pegando a ideia do flavor, né, onde os dragões têm o instinto de reparar e meio que entender como as coisas funcionam de forma inerente, e a reputação e tudo mais. Então, acredito que, pegando um pouco desse flavor, ele deve ser um anão soldado, mas com um quê de artífice, com um quê de anão forjador. Então, meio que pegando essa ideia de reparo, onde os anões possuem o instinto de reparar e entender como as coisas funcionam de forma inerente, eu acho que meio que esse lifelink desse anão está mais ligado ao fator de reparo das coisas que ele faz do que a vida propriamente dita. Mas não impede, porque reparar, no caso, você causou dano a uma criatura ou causou dano a um jogador alvo, e no caso, essa vida foi reparando a sua própria vida como conjurador. Então, acredito que possa ter essa relação. Não tem algo que relacione diretamente ao tipo de criatura, a não soldado, porque é uma coisa extremamente generalizada, mas acredito que especificamente esse Ariel Responder possa ter mais essa relação direta com o fator onde pega a ideia do reparo, onde esses anões, especificamente, possuem um instinto inato de reparar as coisas.
Pegando aqui o Etherborn Marauder, eu não sei qual que é a mitologia dos Etheroborns, mas considerando o fato do nome Éter, onde Éter ela é uma energia primordial, alguns casos divina, outros simplesmente só primordial mesmo, faz sentido. Ele seria, mas Rafa, ele é um rogue, ele é meio que um ladino. O que, que o ladino teria a ver com o lifelink? Alguns poderiam até dizer que ele ceifa a vida como um latino e com isso ele. Mas no caso aqui, eu acredito que tenha mais essa relação com a própria fisiologia dos heteroborns. Tanto que born vem nascimento e éter seria, né, os nascidos do éter. Considerando que o éter é essa energia primordial, essa energia meio que primária de todas as coisas, então faz sentido eles terem essa fisiologia diferente por serem nascidos do éter. Apesar de que parece ser uma criatura extremamente bizarra, ele é de Thunder Jantel, então pode ter um pouco dessa proposta mais velho-oéstica, mas de uma forma geral eu vou mais para a parte da fisiologia dos Heteroborns. Não sei dizer se todos os Heteroborns possuem alguma relação com o Lifelink, então isso até quebraria um pouco mais a minha proposta de ser algo fisiológico dessas criaturas, mas eu acredito que seja talvez uma propriedade. Da mesma forma que dentro da raça humana existam diversos biotipos diferentes com propriedades e capacidades diferentes, talvez dentro dos Aeroborns podem ter alguns que tenham mais habilidades mais intimidadoras, outros mais de lifelink, outros mais de alguma coisa X ou Y. Porém, de uma forma geral, acredito que seja mais essa relação de fisiologia mesmo. E seguindo aqui os Ajanes Striker, né, são Strikers, são criaturas clérigas, lifelink, então acredito que entra mais no quesito realmente de ser um clérigo, onde o clérigo traz essa proposta de ser algo mais divino, algo um pouco mais nesse ponto. Pelo fato do Ajanes trabalhar muito com essa parte tribal dos seus felinos, pode ser também que esse lifelink, que esse Ajanes Striker traz como proposta, seria mais essa relação de família, essa relação mais tribal conjunta, onde a pessoa se sacrifica pelo bem do grupo, pelo bem da matilha, pelo bem do bando, pelo bem de qual for o coletivo que você está usando. Então acho que vai nesse ponto. Tanto que a Janice Go Wherever, né, where he is need most and the name of keeping his land safe. É onde ele vai ir, onde ele precisa ir, se mantendo sempre no lugar, né, no caso, salvando as regiões que precisam da ajuda dele de uma forma geral. Então, acredito que esse lifelink, especificamente dessas criaturas, sejam mais sobre essa parte de sacrifício em nome do grupo, em nome do coletivo. Tanto que nós temos aqui novamente do clérigo com lifelink, então realmente traz essa proposta. Eu achei interessante porque os Ferexianos, eles possuem umas coisas diferentes neles, tanto com o plano, quanto as propostas, como o nascimento da lore realmente dos Ferexianos, então achei bem interessante, mas no caso aqui o clérigo também bate nesse quesito de ser algo divino que gera a vida por sacrifício, por oferenda ou por devoção mesmo. Então, seguindo aqui, nós temos uma fada. Obviamente não são todas as fadas, isso entra principalmente no elemento de algo mais pontual. Porém, como eu falei, como existem diversas etnias, e no caso aqui até clãs, raças ou pontos mais especificamente, onde aqui essa fada é uma fada warlock, então talvez seja até o patrono dela que gere esses poderes, tanto que ela tem um voar, algo inerente da própria raça. O lifelink, que pode ser referente ao próprio, talvez, algo específico da Alela, ou meio que talvez do grupo que ela faça parte, e o Death Touch talvez seja algo mais relacionado ao poder do Warlock que ela tem, né, o patrono, ou até mesmo o lifelink seja uma relação patrona que ela tem com o próprio ser que deu os poderes para ela, onde o lifelink faz com que ela ganhe poder pelo fato de o patrono sugar a vida de outros seres que ela machuque de alguma forma, fazendo com que ela consiga, tanto que toda vez que você casta um artefato ou encantamento, ela cria um fada token com voar. Então, como se fosse uma conjuração de chamar um grupo especificamente quando
faz um artefato ou encantamento. Mas eu acredito que nesse caso o lifelink aqui encontre como ou algo racial dela, onde seja uma parte mais do grupo ou da própria fisiologia dessas fadas, ou até mesmo pelo fato de ser uma warlock ter essa relação direta com o patrono que possa ter essa relação. No caso, eu achei interessante que o Alms Beast aqui é uma criatura besta e todas as criaturas que bloqueiam ou ser bloqueadas por Alms Beast têm Life Link. No caso, eu achei interessante porque criaturas que bloqueiam ou forem bloqueadas por ela têm Life Link. Eu fiquei muito pensando que talvez esse Alms tenha um pouco dessa relação de almas, apesar de que em inglês seria souls, mas eu acho que, considerando aqui, eu vejo que seria como se fosse uma besta numa proposta meio que as vacas na Índia, onde ela represente essa divindade e essa divindade faça o poder de lifelink de uma forma geral. Tanto que a imagem traz alguma coisa, parece uma criatura jogando moedas como se fosse algo de devoção a esse símbolo sagrado ou até mesmo no caso, essa cultura, ou até mesmo esse reinado, ou essa parte de poder especificamente. Porém, acredito que talvez a criatura seja algo divina, como existe essas vacas na Índia, e com isso possua essa capacidade de, caso você bloqueie comigo, ou seja bloqueado de alguma forma, aí, faça com que tenha o lifelink gerando esse meio que faça comigo, junte-se comigo, meio que me siga e com isso você ganha o lifelink. Meio que essa imagem também traz essa ideia. No caso, os anjos, de uma forma geral, não todos, mas de uma forma geral, os anjos possuem lifelink, então anjos como seres divinos, meio que mensageiros de Deus, então ter lifelink faz todo sentido. Então, seguindo aqui na ordem alfabética, eu peguei o anjo ou a anja da inovação como forma de representatividade dos anjos. Tanto que aqui dessa esse Angel of Invention faz sentido até ter esse Fabricate 2, que toda vez que essa criatura ela entra no campo de batalha, ela gera aí 2 contadores em criaturas, aí faz que e outras criaturas ganham mais um, essa ideia do anjo mesmo. Na parte de vigilância, caso vocês achem interessante, posso também fazer um porquê raios uma criatura tenha vigilância, né? Então, no caso aqui, a gente entra com o Aragorn, o King of Condor. Achei interessante porque, no caso, ele em si não tem uma proposta, no caso, humano nobre de uma forma geral, mas sim o lifelink em cima do próprio Aragorn. E é interessante porque se você considerar o filme, onde tem a proposta do King of Gondor, né, mais especificamente no filme 2 e filme 3, que traz essa parte mais as duas torres e o retorno do rei, então eu vejo esse lifelink como meio que uma relação direta de lealdade. Especificamente o Aragorn, que ele até é algo totalmente justo, tem uma relação direta com os elfos, ele liberta o grupo de fantasmas que lutaram a favor dele. Então, para mim, esse lifelink, ele meio que representa a lealdade e a proteção, de uma forma geral, que o Aragorn tem para com o seu reino, para com os seus súditos. Então, quando ele ataca e causa dano no oponente, ele gera vida, como se fosse essa ideia de lutem ao meu lado e com isso eu consigo fazer com que vocês se sintam protegidos, tanto que tem vigilância também, algo que a gente não vai discutir, porém, caso vocês achem interessante, mas o lifelink, e toda vez que ele entra no campo de batalha, você se torna um monarca. Então eu acho bem interessante essa ideia, pelo fato de ter essa proposta de, ao lutar, ele gera vida e essa vida traz essa ideia do monarca e até mesmo como um quesito de lealdade para com os seus súditos. E eu pegando aqui o Archon of Sungrace, eu achei interessante porque ela é uma criatura do tipo Archon, tem voar e lifelink, Pegasus que você controla possuem lifelink. Achei interessante porque eu não sei dizer necessariamente se o Archon é o homem com chifres, né, com armadura de chifre, ou esse Pegasus que está sendo utilizado. Acredito que seja o cara, porque quando ele
né, no caso os Pegasus dele ganham um lifelink como se ele fosse um benfeitor dos Pegasus, ou um criador de Pegasus, ou uma divindade que possua essa relação com o Sol, né, tanto que Archon, Sun's Grace. Então acredito que seja essa ideia de que ele tem uma relação direta com o Sol e os Pégasos que estão relacionados com ele faz. Então o Sol como a grande estrela, como aquele que traz a vida para os planetas. No caso, uma proposta que a Terra possui vida graças à relação que ela tem com o Sol. Então eu acredito que seja mais essa relação de porquê tem, ainda mais porque os Pegasus e os unicórnios possuem sim um porquê de terem lifelinks. Quando aparecer um dele mais especificamente a gente pode conversar. Então ainda mais como é uma criatura do tipo Archon, pode ser algo não especificamente como um humano, que senão seria Archon Human ou Human de alguma forma. Então acredito que seja mais essa criatura especificamente, não o Pegasus, mas sim o cavaleiro que está montando um. Tanto que até traz aqui Archon Glory, onde traz essa ideia de que a criatura ganha mais dois, e no caso ganha o voar e o lifelink. Então acredito que seja assim o próprio cara que faça esses poderes, tanto que a glória de Archon faz com que você ganhe lifelink e voar, da mesma forma que aqui tem essa relação direta dele montando aí um Pegasus e ter Pegasus atrás dele como forma de um exército de cavaleiros Pegasus, onde esses Pegasus, todos eles, ganham o lifelink. Seguindo aqui, Arvad the Cursed, no caso esse vampiro. Então esse aqui é um representante de vampiro, o Death Touch, acredito que seja mais relacionado ao Cursed, apesar de que vampiros de uma forma geral possuem o Death Touch e faz todo sentido. E aqui ele tem o lifelink, como os vampiros muito bem têm, obviamente também não todos, porém essa proposta de ele suga o sangue da mesma forma que os morcegos. Aqui faz todo sentido, não precisa nem de muito esforço para conseguir justificar o lifelink de vampiros. Achei interessante porque aqui o aspecto da lampreia, a criatura que encanta uma criatura e essa criatura ela tem life link. E faz todo sentido, principalmente pelo fato de que o fato das lampreias dentro do mundo animal elas sugarem meio como se fossem parasitas, porque são parasitas extracelulares, né? Onde eles pegam um animal, ferem aquele animal, principalmente os peixes, e vão sugando seu sangue e outros fluidos biológicos para se alimentar. Então, no caso aqui, o aspecto de lampreia faz todo sentido a criatura, ela ganhar o lifelink, porque ela vai estar sugando as energias vitais, os fluidos vitais daquele ser que vai fazendo e vai desenvolvendo. Aqui, crocodilo demônio, acredito que seja muito mais essa relação demoníaca do que crocodiliana mesmo, tanto que aqui Beleful Amnit deve ser algo bem parecido como é que um Behemoth, ou um Lúcifer, ou um Azariel, ou algum outro demônio que apareça dentro da proposta. Então acredito que esse demônio seja mais essa relação do pacto que você faz com esse demônio. Crocodilo eu acredito que seja mais para ter uma diferenciada, porém coloquei aqui como representante dos demônios. Aqui nós temos o Bane Hound, né, que ele é um pesadelo, um Hound pesadelo, e lifelink eu acredito que faz sentido pelo fato de que quando você tem um pesadelo, você meio que não dorme direito, você passa o dia mal, como se um pouco da sua vitalidade tivesse ido para casa do chapéu. E no caso aqui, esse pesadelo, acredito que seja mais essa ideia, mostrando que ele tem a capacidade de sugar a vida, ou o princípio vital, não precisa ser fluido biológico, não precisa ser a vida especificamente, porém, a sua energia mental é como se estivesse roubando um pedaço da sua vida, porque você não dormiu bem, e com isso você tem um dia péssimo, e com o acúmulo desses pesadelos pode fazer com que a sua vida seja esvaída aos pouquinhos. Já vi muita gente que ficou extremamente doente pelo fato de ter uma sequência de pesadelos. E no caso aqui, nós temos o Borrowgolf. Ele é uma criatura do tipo Lurgoyf e tem Death Touch e Lifelink. No caso aqui, eu acredito que o Lifelink e o Death Touch têm alguma relação direta com a biologia e a fisiologia dessas criaturas, porque nunca ouvi falar de uma criatura mitológica, talvez, que tenha essa classe Lurgoyf. Então, ainda mais pelo fato de que vamos considerar que
O grupo é Goyf, G-O-Y-R, e considerando esse Barrow, que parece muito com Burrow, que tem um pouco essa coisa de emprestar, de meio que pegar e tudo mais, então, para mim, faz esse trocadilho com Burrow e tem essa fisiologia do Goyf, essas criaturas que talvez o Goyf traga um pouco a ideia do Death Touch, talvez todo mundo que tenha o sufixo Goyf tenha algum ou Death Touch ou Lifelink, e no caso aqui tenha mais essa proposta dentro dessa ideia. O legal é que pelo fato de ser dentro de Modern Warfare 3, onde juntamente saiu com coleções de Eldrazi juntos, acredito que tenha um pouco dessa brincadeira de ser essas criaturas que têm esse poder de comer os outros e com isso faz com que ganhe vida, mas não necessariamente a alimentação, mas o fato de comer os corpos com as almas, com os pensamentos, ainda mais que tem Death Touch, né? Ele mais vai, toca, mata e depois consome gerando vida de alguma forma. Ainda mais pelo fato dela ser estrela-estrela, no caso estrela barra mais um estrela, acredito que seja aí, então, essa brincadeira de ficar mais forte puxando a vida das outras da galerinha. E no caso aqui nós temos o Breath's Night, mais a questão do espírito. Tem voar e lifelink, espírito faz sentido, fantasmas flutuam de uma forma geral. E aqui o lifelink, acredito que seja mais essa ideia de que os fantasmas, eles precisam dessa capacidade de sugar o princípio vital dos vivos para se manterem necessariamente nessa existência. Então, para mim, vai mais nessa proposta de ser algo mais relacionado com algo da essência vital dos fantasmas para se manter no mundo dos vivos. Achei um pouco difícil esse aqui, no caso, até esse gigante é complicadinho, porque um guerreiro gigante com lifelink, para mim seria essa ideia mais de tributo, onde eles utilizam da vida dos outros para causar dano. No caso, meio que seria uma brincadeira contrária, porque tá atacando, né, pegando criaturas e tacando, como se fosse meio que talvez servos ou até mesmo criaturas menores, como se fossem os kobolds em relação aos dragões. Então eu acredito que esse gigante guerreiro, essa criatura lendária aí, talvez seja mais essa proposta de doação da vida, tanto que se você sacrifica a tua criatura, ele causa dano igual ao poder daquela criatura. Então, para mim, esse lifelink está relacionado diretamente com o fato de criaturas se doarem, morrerem para que ele cause dano. E no caso, essa causar dano tem um pouco aí a relação com o próprio lifelink que ele pode fazer, porque ele precisa virar, mas ele vai causar dano e vai encaixilhar o lifelink da mesma forma. No caso aqui, a Cromantícora, onde ela tem voar, First Strike, né, no caso iniciativa, vigilância, tem atropelar e tem o lifelink. Considerando que ela é uma mantícora, e a mantícora é uma criatura muito próxima da quimera, acredito que, considerando que tem aí 5 habilidades, cada habilidade está aí relacionada com alguma das 5 cores, onde da mesma forma que ele é meio quimérica, então essa quimera tem esse poder de pegar um pouquinho de cada uma das cores, cromo, né? Essa cromo de cores, mantícora relacionado a isso, e ainda mais por ser uma criatura do tipo encantamento, que ela pode se tornar uma aura com a bênção que você paga, e 2 mais cada um, e com isso a criatura encantada ganha mais 4, além das 5 habilidades. Então, eu acredito que seja aí um pouco de cada um deles, né? O lifelink, o voar, o iniciativa, o vigilância e o atropelar. Então, acredito que pelo fato de as mantícoras terem dentro do mesmo grupo que as quimeras, tem um pouco aí, ainda mais pelo fato de ser cromo, né? Essas cores relacionadas a cada uma das habilidades. E no caso dos clérigos aqui, os clérigos humanos trazendo essa ideia do lifelink pelo fato de ser essa bênção onde vai tendo essa relação com a divindade. No caso aqui, Curse of Leeches, no caso sanguessuga, onde você encanta o jogador, e o legal é que assim, aqui não necessariamente ele é um lifelink de uma forma geral, mas pelo fato de ter essa proposta de perder vida e ganhar vida, considerando esses liches, né, no caso essas sanguessugas,
eu quis colocar aqui. É algo meio que forçado, porque é uma curse, nem deveria entrar aqui de uma forma geral. Só que eu achei interessante um pouco do flavor, então o flavor assim, aí eu coloquei dentro dessa proposta. Tanto que, no caso, se você pega a criatura, e aí no caso, esse Lich Horror, aí tem sim essa criatura. Tanto que aqui é um lado dela e aqui viraria, e aí sim teria esse lifelink interessantíssimo. Mas como você encanta a criatura, e no caso você pode ficar brincando com isso. Então é como se essa sanguessuga fosse conjurada a partir da vida da outra criatura lá. E essa tem lifelink, e no caso, esse Curse of Lich faz todo o sentido. E no caso aqui, os imps como um tipo de demônio, faz todo sentido também ter esse lifelink pelo fato de ter essa relação direta com pactos, juntamente que os demônios. E no caso aqui eu coloquei a Dinata, porque da mesma forma que o Abjan, ela tem mais do que uma carta com essa proposta, então eu quis trazer essa ideia. Tem um First Strike, vigilância, então tem iniciativa e tem vigilância, além do lifelink, que faz todo sentido, porque quando ela entra no campo de batalha, uma aura ou um encantamento pode ser colocada da sua mão no campo de batalha ou do cemitério para o campo de batalha, atiçada nela. Tanto que nós temos aí de novo a Dinata Casper Paragon, onde ela possui essa habilidade aqui. Então faz todo sentido, porque ela também tem um outro que né, todos os casos dessa Dinata possui esse lifelink. Então, por fato dela ter aqui uma humana cavaleira, que é a nova Belianas da Luz, o próprio crescimento, tanto que você percebe que parece um pouco uma evolução dentro da sua escala clériga, onde aqui ela está como se fosse um arauto que evolui para um próximo nível, se tornando um paragon, e depois se tornando algo um pouco mais divino, tanto que aqui todas são criaturas lendárias, mas aqui vai evoluindo, ficando aí mais forte, se você for ver dentro dessa evolução. Então achei interessante essa proposta porque encaixa bonitinho dentro dela. Pelo fato dela ter essa ideia de ser algo divina como uma defensora da religião, tanto que até tem aí esse vitral com a sua imagem, então eu acho que faz todo sentido, é bem legal. Seguido aqui, nós temos os elementais. Como os elementais são muitas vezes ligados à natureza, e esse elemental, né, está ligado a uma natureza mais direto, com florestas e planícies, que são dois elementos de biomas normais, então ter aí um lifelink faz todo sentido, principalmente porque o branco tem muito dessa força do lifelink e o verde mais do atropelar, que a gente não entra aqui no porquê do atropelar, mas caso vocês achem interessante, posso também abordar um pouco essa keyword. Então, no caso aqui, esse lifelink eu acredito que seja mais essa relação com o fato de ter uma relação com a natureza. Então, a natureza ela puxa essa vitalidade, com isso faz todo o sentido. No caso dos zumbis, também faz todo sentido ter um zumbi aqui nessa brincadeira, pelo fato de ser um ser que utiliza do cérebro, que é dentro das diversas relações, o cérebro, o coração, a alma, os olhos, todas elas têm uma relação direta com a vida. Então, no caso aqui, um lifelink, onde ele vai consumindo o cérebro, se tornando cada vez mais inteligente, ficando melhor, ficando evoluído, ficando aí de diversas formas, depende aí um pouco de qual é a fisiologia e o mundo fantástico que você está fazendo os seus zumbis. E no caso, esse olho, eu achei interessante porque, da mesma forma que eu disse, o olho é a janela da alma. Como a alma é uma relação direta que você tem tanto com a sua vida como um todo, juntamente com o divino, então aqui esse olho, onde ele olha no fundo da sua alma, e com isso ele consegue, da mesma forma que o Ghost Rider tem essa ideia do olhar da penitência, onde ele faz com que a pessoa consiga ter aquela sua justiça a partir dos pecados que fez. Então acredito aqui que o olho de Dusk Metal faz essa ideia de ter esse julgamento, e quando ele olha profundamente nos olhos das outras pessoas, tem essa capacidade de pôr para fora a alma, pegando essa ideia de lifelink. E no caso aqui, o Golden Tail Disciple, no caso um monge, uma raposa monge, faz sentido, né? Os monges, como também dentro das religiões budistas, tem essa proposta de ser meio que um defensor da verdade, um defensor de Buda, tem essa relação com o divino, tem essa relação com o sacrifício, tem essa relação com meio que
Nirvana, de uma forma geral, faz todo sentido também esse monge ter lifelink. E no caso aqui eu achei um pouco difícil porque nós temos um dinossauro topter, então acredito que dentro daqui seja uma proposta desse lifelink, vai ser um pouco forçado, tenho toda certeza disso, mas acredito que como no caso, essa imagem traz uma proposta muito forte de ser algo antigo, então aquela ideia de tecnologia antiga, aquela ideia de Atlântida, onde conseguiram reviver os dinossauros, então, ao meu ver aqui, esse lifelink tem muito a ver com a ideia de ter revivido um pterodon, e com isso nós temos um Pteryx, né, como essa ideia do pterodon, mais um Topter, que seria meio que esse veículo, tanto que tem um artefato criatura, como se tivesse revivido essa criatura, e essa revivência, essa regeneração está diretamente ligado com o lifelink, que eu acho que faz todo sentido, apesar de sim, realmente é bem forçado. Aqui as nagas, né, no caso as lâminas, onde essas lâminas têm um pouco dentro da mitologia essa sugar energia, porque tem esse poder de meio que sugar não apenas o sangue, mas também o princípio vital. Então, pela própria mitologia das próprias lâminas, faz todo sentido ter esse lifelink. Aqui os pássaros, para mim, é mais essa ideia da esperança, da pomba da paz, desse simbolismo, tanto que o próprio pássaro chama Healer Flock, né? No caso, esse conjunto de pássaros que tem essa ideia de recuperação de vida, de fé, então esse lifelink acredito que seja mais nessa relação. As arpias, como consumidoras de pessoas, e essas pessoas vão servir também de alimentos para os seus filhotes, então acho que seja mais por essa relação. No caso Hound aqui, eu escolhi ele pelo fato de ser o cérebro, não ser necessariamente o cérebro, mas ser um animal de 3 cabeças, né? Um cachorro de 3 cabeças, então, como o próprio guarda do mundo inferior, faz sentido, então, ter esse lifelink. Tanto que a brincadeira é legal, os jogadores não podem castar nada dos cemitérios, ou seja, ele não vai deixar no caso, os mortos voltarem à vida. Então, referenciando novamente os Cerberus. No caso aqui, o unicórnio tanto da sua proposta de ter um sangue que cura todas as doenças, ter um chifre mágico, ter essa ideia, tanto que até mesmo no Caverna do Dragão, no desenho, existe um dos episódios que um mago do mal rouba o chifre dos unicórnios para tentar vencer do Vingador. Então acredito que seja também essa relação direta com essa santidade que existe entre o sangue e os poderes dos próprios unicórnios. E aqui os fungos, acho bem interessante porque os fungos, eles são decompositores, então eles utilizam da própria matéria morta para gerar vida, tanto que eles criam o próprio humus para fazer a parte da decomposição para as plantas. Então, para mim, vejo diretamente essa conexão pelo fato de ser um lifelink mais direto. E no caso do Fênix Renascimento, faz todo sentido, não preciso nem discutir muito em cima disso. Talvez, né, aqui o Cão da Pradaria, que apesar do Cão da Pradaria colocaram como esquilo, né, apesar de que o Cão da Pradaria não é um cão necessariamente, mas eu vejo esse lifelink como mais uma ideia de grupal, onde da mesma forma que os sulicatos, cada um fica lá meio que usando cada um sendo a proteção da família, então esse lifelink eu vejo mais como essa ideia de união, meio que a vida é dada por eles em grupo, né, em formato de proteção para o grupo propriamente dito. O camelo eu acho bem interessante porque no caso ele tem um lifelink enquanto você controlar um deserto, ou se tiver um deserto no seu cemitério. Então, para mim, essa ideia, né? O camelo, ele sobrevive ao deserto, então essa sobrevivência ao deserto vai ter essa ideia do lifelink. Achei bem forçadinho, mas pelo menos faz sentido dentro da minha cabeça. E no caso aqui, os Pegasus, tanto que da mesma forma que tem lá o Archon fazendo essa ideia do Sun's Grace Pegasus, onde o Sun's Grace, juntamente com o Archon, faz aquela ideia de ter o lifelink, então acredito que talvez esse Sun's Grace também faça alguma coisa dentro de uma lorezinha interessante, que nem o Abjam. E no caso aqui nós temos um Shade, né, que meio que a ideia de sombra. É interessante porque sombras
muitas vezes estão relacionados à vitalidade e à vida. Tanto que os vampiros não possuem reflexo, não possuem sombras, e dentro, por exemplo, da mitologia de One Piece, quando você perde a sua sombra, você não pode estar ligado ao sol, onde você pode até chegar à sua morte. Então eu acredito que as sombras aqui representem mais como uma cópia de si mesmos, né? No caso, a sua sombra em relação à cópia de você mesmo, onde traz essa proposta. Eu vejo assim dentro dessas propostas de sombra em relação à vida, onde a sombra ela representa o princípio da sua vida, da sua existência humana, da sua vitalidade existencial dentro do mundo da realidade. Por isso que vampiros não possuem sombra e muitas vezes essa ideia de não ter sombra ou até mesmo não ter reflexo tem essa ideia de que a vitalidade sua é totalmente abstrata em cima dessas relações. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre o Lifelink, esse keyword trazido do Magic the Gathering. Eu, praticamente, achei bem interessante, apesar de que ficou um vídeo realmente bem longo, mas Lifelink, ele é meio que um keyword bem comum e tem aí diversas propostas. Apesar de que tudo gira em torno de ou renascimento, ou gerar vida, ou proteger o grupo, ou coisas do gênero, mas eu achei interessante ter diversas funcionalidades dentro da proposta de Lifelink. Se por acaso você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e coloca aí qual seria um outro keyword que você acha interessante, ou até mesmo alguma outra habilidade que você acha que seja bem legal. Ou, por exemplo, eu faço um pouco mais relacionado sobre as cartas globais, destrói todos os artefatos, destrói todos os terrenos, destrói todas as criaturas. Então, eu posso também fazer diversos tipos de coisa, só pelos keywords, porque ele pode ser um pouco mais relacionado à lore, mas eu posso trazer mais para vocês. Use a boa de suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!